Olá, meus caros, eu sou o professor Rodrigo Rainha, sou professor da Estácio já há algum tempo, trabalho no Grupo Edux há um certo tempo, faço parte do time da Ensine-me de conteúdos digitais e eu estou aqui para bater um papo com vocês hoje sobre Olimpíadas. O que é esse bando de marmanjos que resolve se reunir para práticas esportivas? De onde vem isso? Como é que começa essa ideia? A gente precisa remeter a uma outra história. Lá na antiguidade clássica, no mundo que a gente se habituou a chamar de grego, a gente tinha uma estrutura de pólis, várias cidades-estado, onde as cidades-estados tinham um momento de comemoração. Nessa comemoração, todos os conflitos, as lutas paravam para o momento em que você assistia teatro, bebia com Dionísio, o deus do vinho, e você participava de competições esportivas. A ideia desse passado idealizado lá do mundo grego atravessa a história da Europa e, por conta de fenômenos de expansão, como do imperialismo e do colonialismo, chegaram ao mundo todo. Então, aquele passado grego acaba, de alguma maneira, com um certo eurocentrismo, se tornando o passado de toda uma humanidade. Claro que nunca de maneira tácita, aceitável, a gente vai modificando isso. Quando a gente está no século XVII para o século XVIII, a gente está falando, em termos de história política, da formação dos Estados-nação modernos. A figura das construções e dos novos ideais de Estado. Vão aparecer, por exemplo, no século XVIII, a figura dos Estados Unidos, com aquela união de confederações locais, de federações locais. Vai aparecer, por exemplo, uma reorganização da Inglaterra, onde uma monarquia se torna constitucional. Vai aparecer as independências e os estados nas Américas. E na França vai acontecer um movimento chamado Revolução Francesa, que muda a maneira de pensar e governar naquele momento. A junção desses fatores deixa a gente no século XIX, os cabelos em pé, mas com novas ideias. Que tal um mundo diferente? Revolução industrial, novas formas de contato, telégrafo, telefone, imagens, rádios, sons, acelera esse mundo e começa a se discutir. Como é que a gente pode melhorar essa relação sem querer um matar o outro? Note, o Estado-nação tem vários conceitos sobre como ele pode funcionar ou não. A ideia da guerra era muito forte e muito poderosa. Ficou marcante até metade do século XIX. A tentativa de um novo tipo de negociação dá a ideia, uma feira mundial, novos eventos, Paris, a cidade de luz, vamos fazer uma nos Estados Unidos, novas ideias, quem sabe uma no Brasil. Todos esses movimentos, todas essas tensões acabam dando uma ideia a Barão de Coubertin. Como todos naquela sociedade, olha para aquele passado grego e diz, e se a gente retomasse competições esportivas em que, ao invés dos países mostrarem a sua força com armas e luta, pudessem mostrar o seu poderio a partir daquelas novas formas de disputa, corrida, natação, quem sabe até corrida de saco. Oi? Sim, a gente tinha umas modalidades muito interessantes ali naquele primeiro momento. Mas, aos poucos, a gente vai reconstruindo uma noção de esporte. O lazer e o esporte dentro da sociedade do mundo do trabalho no século XX muda completamente a nossa noção. Remo, canoagem, futebol, são só alguns dos muitos esportes que se espalham pelo mundo, trabalhando uma ideia de, ora, se reunir e discutir. Quem é o melhor? De fato, vamos jogar amistosos, boa ideia. Mas se a gente tiver uma grande competição, ver quem é o mais veloz, quem salta mais distante, quem sabe recuperar a grande vitória de Atenas lá no passado e criar, no momento em que chega a maratona, a corrida e o momento que diz vencemos, vencemos. Boa ideia. Uma competição esportiva singular como a maratona. As Olimpíadas acabam se tornando um fenômeno de congregação universal.
Mesmo diante de um mundo marcado por muitas tensões, como a primeira metade do século XX, em que nós temos duas grandes guerras mundiais, o tempo todo a ideia de que existe a possibilidade de alguma negociação era importante. Mas a gente não pode se iludir. No momento em que você acaba transformando um grande evento esportivo numa marca de força de um determinado país, isso também pode ser utilizado para governos de força. Foi utilizado por governos dos Estados Unidos, foi utilizado, por exemplo, por Adolf Hitler nas Olimpíadas de Berlim. Quando a gente pensa já no fim da Guerra Mundial, você vai dizer, não, agora aprendemos a lição. A gente vai parar com esse negócio. Mais ou menos. A gente começa com um negócio de Guerra Fria. Na Guerra Fria vale tudo, disputar por tudo. Inclusive, Estados Unidos e União Soviética passam a disputar palmo a palmo por medalhas. As Olimpíadas serão marcadas, a partir daí, por uma disputa entre esses países sobre quem tem a hegemonia. E iniciamos uma nova fase, bastante complicada, que é a do boicote. Quando os países do bloco vinculado à União Soviética participavam, outros países alinhados aos Estados Unidos não participavam. Outros países eram não alinhados, participavam de tudo, por exemplo, o Brasil. Mas você tem, por exemplo, na Olimpíada de Moscou, o ursinho chorando, você tem na Olimpíada de Los Angeles todos os marcos, mas a Olimpíada também se torna um momento político, de marcar posição. Quando o movimento dos direitos civis, por exemplo, nos Estados Unidos, estavam ganhando muita força, você vai ter, por exemplo, Muhammad Ali jogando fora a sua medalha. Você vai ver, por exemplo, corredores que vão perder a medalha por fazerem o gesto dos Panteras Negras. Cada um desses movimentos mostra que a Olimpíada conta um pouco da nossa história. Tal qual como a crise da União Soviética, a ideia de um novo mundo de globalização, que tem o nome Olimpíada de Barcelona, em que você cria a ideia de que finalmente o mundo, nós somos campeões, mais ou menos. Mas a gente consegue repensar e relidar. As Olimpíadas começam a sair das praças tradicionais. Vão a novos espaços e ambientes, por exemplo. Quem teria imaginado uma Olimpíada no Brasil? A chance é que você comece a entender um novo mundo que se adapta a partir do século XXI. As competições olímpicas sofreram um severo baque durante a pandemia de 2019. A gente está na preparação das Olimpíadas do Japão. Muita gente hoje, inclusive, acredita que o apelo diminuiu, a força diminuiu. Para mim, é uma questão de reconexão. A pandemia, infelizmente, nos desconectou de muitas coisas. Mas a prática esportiva, o valor do desenvolvimento individual, o papel de alguma maneira de representar o seu país de uma maneira salutar, não em um princípio de guerra, de destruição, a lógica de abraçar o seu oponente e ambos se sentirem fazendo parte de uma mesma realidade. Essa é a busca que a gente tem agora em Paris. É essa reconexão que a gente vai efetivamente estar buscando, validando e marcando nesses novos Jogos Olímpicos.